Fala galerinha, muito bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou o Alan, vocês já me acompanham aí nos canais Instagram, Facebook. E a gente está com um novo projeto aí, tô aqui juntamente com o Bruno. E vamos estar aí com um novo projeto, o projeto A Cristo. É um projeto que desenvolve e engloba vários desenvolvimentos, né, Bruno? Não, a gente tem que lembrar que o A Cristo é um projeto grande. Vai abranger muita coisa, desde o projeto iniciando hoje com a lição da Escola Sabatina adulto. Será que a gente conta pra eles tudo ou não? Só dá um saborzinho de como vai ser. Só de hoje? Só de hoje. Só de hoje. Tá, mas pode ter certeza que vai ter muita mais coisa pra gente aí tá se aperfeiçoando na glória e na graça de Deus. Com estudos diários aí, a gente vai fazer uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. E vamos estar passando aqui para vocês toda sexta-feira, na parte da manhã. Na parte da noite. À noite. Vai estar sendo liberado à noite para vocês. Aí vamos estar lançando nos canais de comunicação aí. Espero que vocês gostem e estejam nos acompanhando para que esse projeto para Deus seja cada vez mais fortificado e vivificado. Sim. A gente tem que lembrar o seguinte, ó. Os primeiros são gravados, depois... Tudo ao vivo, hein? Vamos fazer tudo ao vivo. Com direito a pergunta, participação dúvida. De todos vocês. A gente quer vocês aí junto com nós. É isso aí. Fechou? Antes de começar, vamos orar? Vamos orar. Falar com Deus para que eles possam estar presentes em nosso meio. Querido Pai, Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença e nos dispondo para estudar a Tua santa palavra. Senhor, venha nos usar para que nós possamos falar o que seja da Tua vontade e que a sua palavra seja revelada a nós de acordo com como tu queres, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos começar o seguinte, ó. Esse aqui é o A Cristo, lição da Escola Sabatina. Ah, não, adulto. Essa daqui, ó. Esse é o nosso manual, o nosso guia que a gente vai estar utilizando durante todo o ano aí, vamos dizer assim. Sim. A cada 3 meses, quem não conhece a lição da Escola Sabatina pertence à Igreja Adventista. Porém, aqui nós não vamos só falar de igreja, nós vamos falar sobre Bíblia, tá, ok? São temas, pessoal, extremamente importantes, tá? Temas que são embasados totalmente na Bíblia e a gente vai estar compartilhando isso com vocês, independente de crença, religião, raça, cor, gênero, a gente está aqui para falar do amor de Deus. Sim, aqui cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Esse é o nosso objetivo. E hoje já é dia 23, porém, já passou 3 lições desse manual. Então a gente vai fazer um resumo da primeira, segunda e terceira lição. E sexta-feira a gente já vai lançar o quarto episódio dessa semana. Então essa semana especialmente teremos 2 episódios aí. Um sendo lançado hoje e o outro na sexta-feira, na parte da noite aí, para já acompanhar o ciclo normal. Perfeito. Ó, lembrando que nós vamos usar o seguinte, ó. Nós estamos a lição adulto. Porém, nós vamos aqui tentar conversar com jovens, crianças e adultos também. Por isso, nós vamos usar uma linguagem mais descontraída, né? Às vezes, um pouco de humor também, mas nada que extrapole, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, acompanhe. Quem não tem, se quiser, tem acesso a digital também. E nós temos as digitais. Se quiser, é só pegar com a gente. Só mandar aí, manda pedindo, a gente passa o PDF certinho, é super tranquilo. E quanto é pagar por isso? Extremamente gratuito. A gente não cobra nada para estar falando do amor de Deus. Isso, ó. A lição funciona a cada 3 meses, beleza? Essa tem um tema bem específico e, além de ser um tema um pouquinho difícil de ser conversado, é bem legal com muitos ensinos. Hoje, eu esqueci já o nome aqui. Essa daqui. Ó, o nome dessa aqui é Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Tá ok? A gente vai entender um pouquinho como é que é ter uma administração correta, tanto da nossa vida, dos nossos bens, de uma forma coerente, de acordo com a Bíblia, e entender um pouco do nosso maior objetivo, né? A espera do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para abreviar a sua volta. Isso, perfeito. Vamos lá começar então? Vamos começar recapitulando as 3 primeiras. Vamos começar pela primeira lição, que tem o título inicial, Chamados para a Família de Deus.
o verso para memorizar, enquanto o Bruno acha dele ali. Eu tô usando a digital, já tô mostrando pra vocês que eu tô usando a digital, viu? Pessoal, o verso que vem aqui, assim, o verso base, chave do embasamento desse estudo, é assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sim, esse texto aí que o Alan acabou de dizer está na Bíblia. Ele está em 1 João, Capítulo 3. capítulo 3, versículo 1, tá? Tudo que você ouvir aqui, depois você vai lá e confere na tua Bíblia. Não vai só pelo que a gente fala, não. Beleza? Quando você se remete à família, é algo muito íntimo, certo? Com certeza. E Deus, através da Bíblia, ele tem várias formas de chamar as pessoas, os seres humanos, de família. Olha como que é o amor de Deus. Aqui fala que é com grande amor. O Pai, ele chama todo ser humano, toda a raça humana, mesmo depois do pecado, de família. Mas só que aparece família lá? Não. Aparece filhos, aparece herdeiros, meu povo, meus escolhidos, eu te escolhi. É assim ou não é? Sim, sim. Então isso é fazer parte da família de Deus. E como parte da família dele, nós temos também que ser administradores. Administradores do quê? É o que nós vamos ver agora. É dinheiro? Também. Ou será que tem outras coisas? É o que a primeira lição abrangeu isso, tá ok? Eu acho uma dádiva, uma honra muito grande, mesmo nós sendo pecadores, fracos, indignos, não merecedores, Deus ainda nos quer para a sua família. Né? Só fazendo uma alusão lá na frente, assim, muito grande, o quão maravilhoso o sacrifício de Deus para que nós pudéssemos ser chamados de sua família. A gente, voltando um pouquinho lá atrás, a gente vê que lá em Gênesis, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Ele queria que fôssemos parte dele, estivéssemos juntos com Ele. E aí Ele faz a sua imagem, a sua semelhança, e mesmo depois do homem ter caído em pecado, agora a gente vê que ainda assim Deus tem esse propósito, de sermos sua família. Sim, mas olha que curioso, ó. Você puxou um assunto interessante. Lá na criação, Deus amou e fez como família. Sim. Será que lá, na criação, antes da entrada do pecado, Adão e Eva, só tinha dois seres humanos até ali, eles deveriam administrar algo? Exato. Será que é só algo físico ou algo além do físico? Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala. Convido você aí pegar sua Bíblia. Gênesis 1, como o Alan disse. No princípio de tudo. No princípio de tudo. Até no princípio da Bíblia também, né? Que devemos começar pelas origens. No verso 26 e 27 vai estar lhe explicando que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, se ir lá, antes do pecado, tinha dinheiro? A Bíblia não relata. Não relata dinheiro. Só que eles deveriam administrar alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. Gênesis 2. Deixa eu achar o verso aqui. Gênesis 2, 15. Gênesis 2, 15. Fala assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para o quê? Cultivar e para guardar. Isso no sexto dia. E depois Deus cria a mulher no sexto dia também. E a primeira coisa que ele fala assim, ó, você vai ter que cultivar, administrar esse jardim. Até que você vai ver no capítulo 1 que Deus fala assim, ó, tudo está sobre o quê? Seu domínio. Sim. Seu domínio. Olha, a administração começa desde lá. Desde lá. Não é agora que temos dinheiro. Sim. Né? A Bíblia vai apresentar dinheiros depois. Eles começaram com trocas de alimentos, mas já administravam. Mas além disso, além de coisas físicas, tem uma coisa muito mais importante para nós administrarmos. Sim. Você sabe alguma? Quer citar alguma? Uma que eu acho muito importante para a gente estar administrando, e temos que tomar muito mais cuidado com isso, é o nosso tempo. Algo extremamente importante, algo extremamente que muitas vezes negligenciamos, muitas vezes nos dispersamos, né? Vamos dizer assim, seja com redes sociais,
seja com filmes, seja com séries, a gente acaba, em vez de priorizar o nosso tempo, um tempo de qualidade para estarmos estudando a Bíblia, para estarmos juntos com Deus, estarmos estudando a sua palavra e nos aproximando dia a dia dele, não. A gente acaba se dispersando, procrastinando, que essa palavra aí tá tão na moda, né? Tão em alta. Procrastinando, e aí a gente acaba deixando o que realmente importa em segundo plano. Sim, ó, eu teria mais além, viu? Eu nem falei que é só redes sociais. Até as conversas que nós temos, a amizade que nós temos, os ambientes que frequentamos, eles já tomam nosso tempo. Totalmente. Tomam nosso tempo. Só que existe coisas a mais para ser administrado. Eu vou te dar um exemplo. Dons e habilidades que nós temos. Extremamente importante. Extremamente importante e de extremo cuidado com a sua administração. Sim. Será que eu e você estamos administrando bem o que nós temos? Vou dar algum exemplo. Vamos dar um exemplo nosso, pessoal? Vamos abrir nossos corações para eles? Vamos lá. Pode até começar o deixa. Beleza. Eu primeiro, né? Olha, eu e o Alan somos músicos. Sim. Né? Nós aprendemos a tocar instrumentos. Aprendemos. Eu, desde pequeno, já desenhava. É um dom que eu tenho. Nato, desenha muito. Também é assim, quase um Picasso da vida, né? Mas eu tenho que saber administrar isso. Como que eu posso fazer isso? Usando um exemplo. Para mim fazer desenhos cristãos, ou que não, mesmo que não sejam cristãos, mas de frases inspiradoras. Um exemplo, hoje está muito em moda, o lettering. Sim. Eu estou administrando. Além de estar administrando, que é um benefício para mim, como eu vou conseguir administrar para ajudar o próximo. Esse é um que eu tenho. Já falei, nós temos em comum também que nós somos músicos. E você, Alan? Um nato que você tem? Eu acho que eu sou uma pessoa muito comunicativa. Comunicação. Sempre tive muita facilidade de falar, de conversar, seja onde eu for. E quantas vezes eu perdi, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em escola, você perde a oportunidade de usar a comunicação, que é uma ferramenta extremamente importante, de estar usando essa ferramenta para levar a palavra de Deus, que seria tão mais prático, né, para quem tem toda essa desenvoltura, e aí você acaba negligenciando, conversa sobre tudo e qualquer outra coisa, menos o que realmente importa. Sim, ó, o Alan poderia ser um repórter. Né? Sim. Poderia. Sim, né? Quem sabe a gente no futuro, né? Então, e você, jovem, adulto, o que você tem para você administrar? De dons e talentos. Nós não entramos no dinheiro ainda. Porque o dinheiro vem com os talentos vem dinheiro também. Isso aí, calma que vamos uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, isso aí. Viu como que é extremamente... Se formos pensar, tem habilidade para tudo. Para tudo mesmo. E isso tem que ser administrado por quê? Porque Deus, ele é dono de tudo. A Bíblia fala que ele é dono do dinheiro, que é da prata e do ouro. Mas até os seus talentos, ele que te deu. São bênçãos de Deus. Deus, o Espírito Santo quis te oferecer isso. Então, se você falar assim, olha, eu queria ter... Vamos usar nós dois aqui como exemplo, né? Nós temos que usar... Sim, estamos aqui, estamos na chuva para se molhar. É isso aí. Vamos falar assim, olha, eu vejo assim, um Alan tão como comunicativo, eu queria ter essa comunicação. Beleza, eu não tenho. Eu já não tenho, você sabe que eu não tenho. Mas só... Tem sim. Chora pouco, chora muito. Não tenho, não. Igual ele, não. O Alan já é mais... É quase repórter mesmo, que nem eu falei. Certeza. Dá pra apresentar já alguns programas famosos, viu? Só que eu não tenho. Só que em vez de eu ficar pensando no que eu não tenho, eu posso analisar o que eu tenho e com isso eu falo assim, nossa, como que eu vou usar isso para ajudar o meu próximo? Sim. Deus, ele te deu. Se você falar que não tem nenhum, eu te garanto, no mínimo um você vai ter. Sabe por quê? Porque senão aquela parábola dos talentos não existia. Não existiria. E aí você abrange uma parte, Bruno, muito importante, que através dos nossos talentos, a gente pode influenciar e cuidar de quem? Da família de Deus. Porque a família não é só pai, mãe, irmão. Todos nós, todo o meu próximo, Deus fala, né? Toda vez que você ajudar um dos meus filhos, a mim você também ajudou. Sim. E aí, o que pela nossa influência nós estamos fazendo para influenciar positivamente os outros a nossa família em Deus, nossa família em Cristo?
Porque eu acredito que o nosso exemplo, o nosso testemunho é algo muito mais forte do que simplesmente estar falando. Eu posso falar várias coisas, mas o que eu demonstro, o que eu faço na minha vida, vai ter um impacto muito mais forte na vida do meu próximo do que o que eu falo. Sim, tem até uma pesquisa, nós ouvimos, né? Eu também vi o professor Leandro Quadros colocando essa frase, que a cada 100 pessoas, 10 leem a Bíblia e 90... Quem que lê? Quem? E 90% lê o que o outro faz. O cristão, lê o cristão. Lê o cristão, é né? isso. Viu como que tudo começa aqui, ó. Aqui. E daqui expande para aqui e para onde isso alcança. Exato. E como você tocou no assunto de influência, olha que interessante. Uma questão importante para nós refletirmos. Hoje, nós somos influência para o bem ou para o mal? Administramos para o bem ou para o mal? É interessante você parar para pensar. Porque mesmo que às vezes nós pensamos que não estamos fazendo algo ruim, pode ser que esteja. Temos que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Porque muitas vezes o que eu faço, o que eu acho que é o meu, o que é o bom, o que é melhor para mim, Deus é muito claro. Ele cita, enganoso é o coração do homem. Então, muitas vezes, o que eu acho não é necessariamente o que é certo. A gente tem que se apegar especificamente nesse pequeno livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Deus deixou tudo que Ele quer que nós façamos, que nós nos desenvolvemos e mostre ao mundo, está aqui, na sua palavra. Então, sobre o que eu estou demonstrando, o exemplo e o testemunho que eu estou dando, será que é o bom? Mas eu acho que é, mas o que eu acho muitas vezes nem importa. Deus deixou um manual de instruções para nos guiar e nos mostrar o que nós devemos realmente fazer. Não que necessariamente seja que eu queira ou que você queira. Sim, e diante disso, se hoje você falar assim, ou alguém fale, eu estou influenciando pro mal, mude. Mas eu não consigo. Olha, mostra de novo aí o manual. Esse pequeno. Olha o manual, isso aqui tem uma capa colorida, tá vendo? Bem bonitinha essa capa aqui, ó. Aqui tá escrito aqui, ó, Bíblia Sagrada. Aqui, se você não consegue mudar, aqui vai mudar a tua vida. Aqui é o começo. Porque olha como que é. Olha como que Deus é tão bom. Ele dá, os dons são recursos também. Sim. Para salvar. Porque qual que é o objetivo de Deus? Salvar o humano. O ser humano. Então ele vai dar recursos e ele te deu um recurso também. O recurso que ele deu, tão famoso, foi a tua palavra. Isso está acessível para todo mundo. Está na tua mão. Na tua casa você deve ter uma pelo menos. Difícil uma casa que não tenha, né? Uma Bíblia. É o livro mais vendido hoje, né? Hoje é o livro mais vendido que tem. No mundo. Né? E olha que Deus é o dono disso. Porque ele se revelou através dele. Né? Dele. E agora, vamos começar a aprofundar um pouquinho mais na matéria? Sim, vamos. Vamos na matéria mesmo, na matéria física. E isso nós já começamos a entender um pouquinho sobre o quê? Sobre o que a gente tem através dos recursos que Deus nos dá? Não sei. Eu não sei. É o que todo mundo lida com isso e todo mundo necessita disso hoje em dia, né? O famoso recurso financeiro. Que a gente fala, mas dinheiro não é importante. Quem disse isso? Porque infelizmente hoje em dia sem dinheiro você não compra uma roupa, não se veste, não se alimenta, não vive, não mantém sua casa. E aí, até que ponto isso é importante ou não? Sim, quando a gente ganha algum recurso, agora é financeiro mesmo, ou até os dons também, nós recebemos responsabilidades. Sim. Automaticamente. Não tem como fugir disso. Ganha, tem responsabilidade. A questão da finanças, hoje nós vemos aí muitas pessoas endividadas, né? Não sabem administrar. Se você não sabe dessa informação, eu vou te dar agora uma informação bem legal. Você pega os evangelhos, Jesus passou a maior parte do tempo falando de dinheiro. Sim. A Bíblia está recheada de recursos falando de como você lidar com dinheiro, tá? Eu não lembro agora, mas acho que tem não sei se é um salmo
ou se foi Jesus que diz assim, foi assim, ó, você quer construir uma casa? Primeiro separa, analisa, vê o que você quer fazer, planejamento, vê o que você tem disponível para você não começar e depois você passar vergonha por se quiser não terminou. Exato. Nossa, ó, quanto tempo atrás você está falando hoje? Sim. Economia financeira. É economia financeira que fala, né? Sim. Economia financeira. Nossa, isso é responsabilidade. Responsabilidade. O dinheiro, ele mexe muito com a cabeça. Né? Até a Bíblia fala que ele é os males de tudo. Só que ele também provoca bens. Sim, com certeza. Vou dar um exemplo bem claro que nós estamos fazendo aqui agora. Se o Alan não tivesse trabalhado para comprar essa câmera que nós estamos usando de um celular, é recurso financeiro que ele usou, empregou em um bem e está usando para o bem. Exatamente. Né? Então, essa questão de ser bem e mal vai depender do seu uso. Tudo pode ser isso. Mas nem tudo é relativo. Não, quase. Não, nem tudo. E se for parar para pensar nos recursos, a gente pensa também nas alianças que Deus acabou estabelecendo conosco. E aí a gente consegue entender que os recursos vêm, sim, mas aí não depende só de uma parte. E a gente consegue entender que existe alianças tanto somente da parte de Deus, quanto da parte de Deus e conosco também. Sim, legal. Essa parte de aliança é legal tu falar. Porque aí entra alguns termos técnicos. Nós não somos teólogos, tá? Mas nós... Nada disso. É que nós lemos e aprendemos. Nós estudamos. As alianças, elas possuem o seguinte. Tem um aspecto bilateral. Qualquer acordo, aliança é acordo, né? Então, o que é um acordo? O que é uma aliança bilateral? Quando existe as responsabilidades das duas partes. Ambas as partes têm que desenvolver algum papel. Tem que cumprir alguma coisa. Sim, sim. Aí é bilateral. Até que bi, né? Quando é unilateral, automaticamente é um lado. Deus cumpriu alianças bilaterais ou só unilaterais? Eu creio que tem os dois tipos de alianças na Bíblia. Tá. Vamos dar alguns exemplos? Uma aliança unilateral. Deus falou assim, eu nunca mais vou acabar a terra com o quê? Com água. Com água, o dilúvio. Deus. Uma aliança bilateral. Unilateral. Unilateral. E se você não se recorda disso, é só você começar a ler, você ler na Bíblia. Quando chover na próxima vez, olha para o arco-íris. Deus falou assim, meu arco vai estar lá para sempre para te mostrar que eu não vou acabar mais. Isso chega até nós. Choveu esses dias aqui, nós vimos arco-íris. Sim. Tá um tempo bem chuvoso aqui na nossa região, pessoal. Acho que quase toda a parte do Brasil tá chovendo bastante. E aí a gente está conseguindo observar bastante isso. Quando Noé, né, passou por todo aquele dilúvio, ele e sua família ali na arca, junto com todos os animais que Deus havia colocado ali, Deus faz essa aliança unilateral, independente do que o homem fizesse e acontecesse. Deus deixou a sua promessa de que nunca mais acabaria com o mundo com água. E aí ele deixou a marca disso visível hoje para todos. Nós conseguimos ver depois de uma chuva a marca da aliança de Deus unilateral. Que independente do que fizemos, tanto que o mundo voltou a ficar cruel, voltou a ficar mal, estamos tão ruim, mas esse perigo não temos mais. Não será destruído mais o mundo com água. Se você tiver dúvida, é só olhar para o arco-íris. Exato. Né? E olha para a Bíblia. A prova está lá e temos esse registro na Bíblia Sagrada, na história de Noé. Sim, então, eu acredito que ficou claro que é a aliança unilateral. Agora vamos ver alguns tipos de alianças que são bilaterais, ou seja, tem uma parte divina e tem uma parte humana, certo? Só que, já vou dar uma frase aqui bem legal que eu ouvi esse dia de um pastor, assim, no que cabe a você fazer, ou a mim fazer, que é a nossa parte do acordo, Deus não move nenhuma palha. A parte dele ele faz, mas cabe na tua, ele não move nada, porque é tua responsabilidade. Isso é o famoso livre-arbítrio, né? Deus nos dá a opção de querermos ser salvos ou não. Isso só depende de mim e de você. Ele jamais vai nos obrigar a fazer alguma coisa. Sim, ele é fantástico, cara. É fantástico. Incrível. Porque assim, se Deus é um Deus de amor, é o maior ser do universo, ele consegue fazer uma aliança com quem é pecador, é só amor.
falho, pecador, indigno, imerecedor, a gente pensa na grandeza de Deus, né? Que Deus consegue colocar o universo na palma de sua mão. E agora a gente pensa na nossa pequenez. O universo tão grande, tão gigantesco, e nós é um cisco, um cisquinho ali no meio de nada. E ainda assim Deus nos dá a opção de querermos estar em acordo com Ele, né? De ser parte desse acordo bilateral. Ele não obriga. Ele te convida e te dá a chance. E eu acredito que a maior aliança bilateral que Deus deixou para nós Qual foi? É a salvação. Salvação? Eu diria que é a salvação. Porque, pensa assim, eu me salvo, Deus fez a sua parte, Ele derramou a sua graça ali na cruz. A partir do momento do sacrifício de Jesus na cruz, agora só depende de mim aceitar este sacrifício e fazer a vontade de Deus. Que isso não é uma consequência, não é nem para ser salvo, né? Acaba sendo uma consequência. Se eu amo a Cristo, se eu o aceitei em verdade, o amor dele vai transbordar em mim. E olha que curioso, agora fiquei curioso. Não sei se você ficou curioso quando você leu também, né? Por muito tempo a gente pensa assim, a salvação é de Deus. Sim, Isso sim. é verdade. A Bíblia fala. Pela graça. É pela graça de Jesus Cristo. Sim. Mas eu mesmo, durante muito tempo, acreditei assim, que a aliança da salvação era só de Deus, pronto. Unilateral. Porque isso não cabe ao homem. Porque a Bíblia é bem clara. A salvação pela graça e não por obras. Né? E aí entra algumas confusões ali que vamos fazendo ao decorrer da vida. Não lemos a Bíblia direito. Tô falando de nós também, né? Sim. E vamos aprendendo todos os dias. E agora chegamos aqui falando assim, a aliança é bilateral. Ué, pera aí. Eu tenho parte nisso? Como assim, né? E agora? A aliança... E agora? O que a salvação cabe a mim? Mas aí eu penso muito também, Bruno, na que a gente acabou de falar, na questão do livre-arbítrio. Deus não iria nos forçar a fazer algo que eu não queira. E Deus é amor. Então, se eu automaticamente não amo a Cristo, eu não quero estar com Ele, não quero estar ao lado dele. Então, se fosse uma aliança unilateral, somente da parte de Deus, automaticamente a gente romperia o nosso livre-arbítrio. Só que Deus, ele é amor. Então, automaticamente ele não rompe essa barreira do livre-arbítrio. Ele deu essa oportunidade para nós. Então, nós também temos que querer, não só depende da parte dele. Sim. Ó, vamos tentar deixar um pouquinho mais claro aqui, ó. Tudo que o Alan disse é o que nós aprendemos a vida inteira. Né, Alan? Sim. É o que nós aprendemos a vida inteira. Quando fala na questão que a aliança de salvação eu tenho responsabilidade disso, vamos começar a separar umas coisas. Deus tem a parte dele. Qual que é a parte dele? Morreu na cruz para te dar salvação. Sim. Parte dele. Mérito dele. Somos merecedores de alguma coisa? Nesse sentido, não. Nós não merecemos. Somos todos pecadores. Se o salário do pecado é a morte, todos merecem morrer. Mas o dom gratuito de Cristo é gratuito. É uma graça, uma dádiva divina. Aí fala assim, beleza, tá bom, Alan, Bruno, e agora? Como que a parte no acordo aí? Qual que é? É você aceitar. Quando você aceita, automaticamente você começa a replicar o que Jesus fez, porque agora ele habita no seu ser e molda o seu caráter. Nesse sentido, você se torna merecedor da graça. Mediante ao sacrifício de Cristo. Isso, você só é merecedor, você tem algum mérito, porque o maior mérito foi de Cristo e ele transfere para você. Se você pega Romanos, o livro de Romanos, vai falar assim que agora, através de Cristo, somos justificados e aí podemos falar que somos justos perante de Deus. Viu? A aliança bilateral da salvação, então vamos recapitular aqui de uma forma bem simples e objetiva, né? Sim. Jesus morreu, cumpriu a parte dele, ele te oferece, te dá a oportunidade. Agora você vem, quando você fala eu aceito, beleza, primeira parte você já cumpriu. Agora qual que é a sua parte? Continuar buscando ser merecedor dessa graça.
Você citou, né? Eu acho é uma frase muito incrível. Não existe salvação sem transformação. A partir do momento que a gente aceita o sacrifício de Jesus, aceita a sua graça, reconhece Deus como o único salvador e mantenedor do universo, automaticamente o amor dele me transforma. E aí eu começo agora, como o Bruno falou, replicar as suas ações. Ah, então, mas não é só guardar os 10 mandamentos? Não, não é só guardar os 10 mandamentos. Porque se fosse assim, o jovem rico estaria salvo. Ele fazia isso desde a sua infância. Uhum. Mas o seu coração não estava em Cristo. E a partir do momento que o coração dele não estava em Cristo, ele não foi transformado pelo amor de Cristo. Então, não é meramente... porque senão ficaria muito uma coisa, sou salvo pelas obras e não pela graça de Deus. Sim. Não, é justamente ao contrário. A graça de Deus é tão grande, é tão imensa, quando eu começo a entender isso faz uma mudança repentina na minha vida. E agora o velho homem já fica lá para trás. E agora são as minhas orações que um dia nós chegamos e falamos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao tal ponto de que o meu querer já é insignificante. A gente faz o querer de Cristo. Que também, por outro lado, a gente sabe que Deus sempre vai querer o que é melhor para nós. Nada, nenhum dos seus mandamentos, nenhuma de suas orientações veio para nos prejudicar, de certa forma. Não, é muito mais pensando no que ele quer o nosso bem do que o nosso mal. Muitas pessoas falam assim, religião escraviza, religião doutrina as pessoas para certas coisas. E o povo não tem a consciência de que, infelizmente, o mundo que faz isso. O mundo vai te acariciando com tantas coisinhas, com tantos pecados que são atrativos, são gostosos, são chamativos, e daqui a pouco você está escravizado nesses pecados e já não consegue mais se libertar. Mas pela graça de Deus temos a oportunidade e queremos que tanto nós estamos em constante caminhada com Cristo, que você também caminhe com Ele. E entenda isso, que a graça dele possa entrar na nossa vida e nos transformar. Sim, olha que interessante. Você falou que a religião, muitos falam que escraviza. Se você olha para o mundo, como você disse, Ana, muitas coisas escravizam. Eu vou dar só o exemplo de um. Padrão de beleza. A mídia. O que é bonito e o que é feio. Quem é que diz isso? Padrão da mídia. Diante de Deus, todo mundo é bonito. Sim, né? sim. Até o que, mediante a padrões da sociedade, né? da sociedade são feios, Deus fala assim, eu morri por você e você é lindo porque eu te fiz. E nós vemos hoje, ainda mais, nós somos jovens, viu, gente? Nós somos jovens aí. Mas essa carinha de acabada aqui é só impressão mesmo. Mas eu sou bonito também, cara. Você é bonito. Diante de Deus, nós somos bonitos, né? Somos uma graça. Então, tem muitos jovens, hoje nós temos jovens aí sofrendo bullying, que sofrem tanta coisa, autoestima lá embaixo. Mas diante de Deus é o quê? Nem vou falar que é bonito, é lindo. Sim. Você é feito a semelhança dele. Se você, jovem, tá ouvindo aí, se você fala, nossa, por que eu sou assim, eu queria ser assim? Deus te criou. O maior ser teve a capacidade e o amor, porque ele tem a capacidade e o carinho de criar você. E único, não existe ninguém igual a você. E fomos criar a sua imagem e semelhança. Não vamos esquecer esse detalhe. Sim, e tem até uma música que fala que, olha, essa música eu acho bonita, fala assim, se você, só vou citar algumas partes aqui dos versos, só escolhemos, não levar a música inteira. Se você já viu um pingo de chuva a rolar, escorrer pela janela, um único pingo. Se você comparar com os outros, eles são diferentes. Sim. Da mesma forma é você. E não há outro, esse é o nome da música, não há outro igual a você. Não existe. E nunca vai existir. Essa é uma aliança da salvação? Sim. Porque Ele quer te salvar, ser único para Ele. Só que aí, você também disse, Ana, que nós temos que fazer algumas coisas. Sim. Aí já entra num outro, uma outra aliança, que é muito importante. Ela é bilateral também. Sim. Podemos também dizer que elas são, não são incondicionais, são condicionais. Porque ela começa com uma palavrinha, se. Vamos ver? Pega a tua Bíblia aí agora. Isso, pega a tua Bíblia. Se você não tem tempo, pausa o vídeo,
vai lá, depois você pega e vem ver. Vamos lá, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia no Novo Testamento. Já é o 5º livro. No Velho Testamento. No Antigo Testamento. Falei novo? Vai lá. Tô ficando velho mesmo já. Deuteronômio 28. E ali traz uma aliança muito interessante. Deuteronômio 6 também tem até as orações que eram feitas começam assim. Mas vamos pegar o 28 aqui, ó. Não, o 6 é um chamado para ouvir. Eu tô confundindo já, viu? É tanta informação na cabeça aqui, tá pirando. O 28 começa assim, ó. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno... Guardar quantos mandamentos, Bruno? 9? Não, um de todos? 10 menos 1? Como que é? Não, essa não existe. Não. Então é todos de uma integridade. Todos. Se você não confia, vai na tua Bíblia que vai estar escrito desse jeito. Não é? Exatamente assim. Todos os mandamentos de Deus, seu Deus, que hoje te ordeno, Moisés estava falando para o povo de Israel ali, ele fala assim, ó, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Verso 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão estas bênçãos. Aí começa uma lista. Vamos lá pegar algumas aqui, ó. São bênçãos materiais, tá? Voltando para aqui, para aquilo que o Bruno estava comentando naquela hora. Que Deus nos proporciona tamanhas bênçãos. E tá tudo aqui, pessoal. Não é falácia nossa ou ideia da nossa cabeça. A Bíblia deixa bem claro. Sim, são bênçãos materiais. Então, se alguém pensar, ser rico é pecado, não é pecado não. Depende de como que você usa. Né? Eu não sou rico, você é rico? É algo que eu queria ser. Né? Um dia, quem sabe? Eu queria ser um rico cristão, né? Eu ia falar de saúde, mas até a perna tá quebrada, então... Olha como que é. Mas vamos ver as Mas Deus nos sustenta, irmãos. Deus nos sustenta. Vamos ver as bênçãos materiais aqui. Vamos ler inteiro não, porque senão vai estender muito. É muito grande. Mas, ó, começa falando assim no verso 3, ó. Você será bendito na cidade ou no campo. Ou seja, onde você estiver, se você ouvir a voz de Deus, você vai ser próspero. Depois, a questão de filhos, né? O ventre, o fruto da terra, o que você plantar, os seus animais, o que sair na sua casa vai ser abençoado. Depois, o seu cesto, a sua amassadeira, não vai te faltar alimento se você ouvir a voz de Deus. Aí tem uma lista aqui que eu não vou ler aqui, não vou entrar não. Só vou chamar a atenção para um verso aqui que ele é bem conhecido hoje. Se você não ouviu, você vai ouvir agora, beleza? Combinado? Vamos lá. É o verso 13, ó. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Ou seja, você vai ser próspero. E só estarás em cima e não embaixo. Mas para isso você tem que fazer uma coisa. Olha o restante do verso. O verso não acaba aí. Tá? Eu só vejo algumas pessoas falando dessa parte aí. Vamos ver o restante do verso. Você só será por cabeça se você obedecer aos mandamentos de quem? De Deus. Então existe a sua parte. Você tem que ouvir. E se você vai ouvir os mandamentos de Deus, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Se você ouvir, você sabe o que você vai fazer? Vai te sobrar, porque você vai ter coisa suficiente. Prosperidade. Mesmo que você não seja a pessoa mais rica, mesmo que você não seja rico, Deus vai te abençoar para que você cumpra um propósito muito, uma virtude tão alta, que hoje não é até difícil, porque o que te sobrar, você consegue compartilhar com quem não tem. Gente, e pensando aqui na questão de ouvir a voz de Deus, me vem à mente um pacto bilateral também que Deus faz com nós, e muito importante, que a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Está lá em Malaquias 3:10. Muito importante que agora, falando ainda de recursos financeiros, falando ainda sobre a prosperidade financeira mesmo em si, que nós não podemos falhar para que não tenhamos as consequências contrárias ao que o Bruno acabou de ler. Malaquias 3:10 vem falando assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Uau, que incrível. Que impactante, que forte isso que Deus vem nos falando. Então quer dizer que se eu ouvir a voz de Deus, serei próspero. Então Deus vem e nos pede, trazei os nossos dízimos à casa do tesouro. Dízimo, para quem não sabe, é a 10ª parte da sua renda. Independente se você ganha em gado, em soja, em tomate, em dinheiro, dízimo é a 10ª parte daquilo. Então, quando 10%. Os 10%. 10%. A 10ª parte é os 10%, ou uma parte de 10. Mas É basicamente tudo isso. Mas esse já é o significado. 10% da sua renda. Então, muitas vezes, a gente ouve muito falar assim, eu vou ficar dando dinheiro para pastor. Não, irmãos, não é a igreja que pede, não é para sustentar pastor, mas sim para sustentar o ministério de Deus. Tem toda uma função por trás disso que a gente vai ver com mais profundidade agora, né? Agora, isso. Na questão do dízimo, olha como que é. Dízimo, começou, Abraão deu dízimo, para quem não sabe, Abraão deu dízimo. Mas, lá em Provérbios, vai falar assim, honre ao Senhor com as primícias da tua terra, e dê a 10ª parte. A 10ª parte, naquela época, é o seguinte, eles plantavam o que eles escolhiam, separava lá os 10%, entregava. Vamos explicar mais ou menos como que funcionava no Antigo Israel. O Antigo Israel era o seguinte, isso já é gestão financeira, viu? É gestão financeira. Com certeza. Tinha 12 tribos, certo? Uma delas chamava Levi, a tribo de Levi. Os levitas, eles eram responsáveis por cuidar do santuário, a casa de Deus. Porque Deus falou assim, faça o santuário para que eu possa morar com vocês, habitar entre vocês. Né? Através disso, vocês vão ver a minha glória, a minha bondade. E o povo de Israel tinha que fazer o seguinte, eles levavam para o tribo de Levi, os levitas, os sacerdotes, para que eles pudessem também ter o que comer. E eles também davam dízimo também. Porque todas as outras tribos ganharam terra. Levitas não. Eles ganharam algumas cidades ali chamadas cidades de refúgio, mas não terras igual às outras tribos, os sacerdotes. E aí Deus fala assim, levem para que eles consigam se manter. Hoje em dia, não temos mais santuário, não temos mais essa questão dos levitas, mas dentro da igreja, temos pastores, temos pessoas que pregam o evangelho. Eles têm que estar dispostos para estar pregando o evangelho quantas horas por dia? 24 horas. Se numa madrugada, Alan, acontece alguma coisa, e ele fala, pastor, aconteceu isso aqui, vem orar pra gente. O que o pastor tem que fazer? Pastor vem. Sai debaixo da coberta, meu filho. Vai lá e ajuda, porque você é um sacerdote de Deus. E como que ele vive disso? Se ele não pode trabalhar, se é 24 horas por dia, porque, segundo Paulo no Novo Testamento, ele orienta. Os que vivem do Evangelho têm que ter disposição para isso. Então, se eles não podem tirar sustento de outra coisa, é de onde que ele vem? Exato. Tutismo. Pensa como seria, né? Bater massa o dia inteiro e à noite, com que disposição você estaria ali para honrar, para orientar, para cuidar da casa de Deus? Os levitas, na época do povo de Israel, eles eram os responsáveis. E muito engraçado, Bruno, só para deixar uma coisa bem clara, a casa do tesouro é a casa de Deus. Para muitos que não se pegaram, hein? Porque muitas pessoas falam assim, não, mas eu já faço uma ação beneficente, já dou mais do que 10% do meu salário ali, da minha renda ali e tal. Não. Aqui Deus é bem claro. Trazei, vamos ler mais uma vez. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso era Deus falando para que nós levássemos os dízimos na casa dele. Isso, modernamente falando, é as igrejas de hoje em dia. E é onde temos os nossos pastores, que estão aí à frente dos ministérios, e também é utilizado para a pregação do evangelho, gente. A gente sabe que tem muita ação aí missionária
que as pessoas estão desbravando, levando o evangelho, a palavra de Deus a outras cidades aí, a outros países onde é muito pouco falado, onde muito pouco conhecido, né? Sim, O sim, cristianismo. sim. Claro, isso vai estar até repreendido, né? Tem lugar que é difícil, ainda bem que nós estamos, nessa parte nós estamos no Brasil, né? Mas olha, Por essa parte só. não é assim também não. Ó, vamos entrar nesses assuntos não, mas olha aqui, ó. Dízimo, vamos deixar bem claro, é 10ª parte, 10%. Se você ganha R$ 100, R$ 10 é dízimo. R$ 10 é dízimo. Olha bem, dízimo, 10%. 9% é dízimo? Não. Não é dízimo. 11% é dízimo? Também não. Não, 10%. Isso. Passou disso, não é dízimo. Menos que isso, não é dízimo. E existem algumas regras que Deus nos ensina para o nosso bem, como devolver o dízimo. Sim. E como eu falei que gestão é uma gestão financeira, se você não acredita, eu vou te mostrar agora. Se você tem um salário, você é assalariado, ou mesmo que você é autônomo, você tem um dinheiro ali para receber, você recebe mensal. Você tem o dízimo, você tira o dízimo, você automaticamente fala assim, olha, 10% é de quem? De Deus? De Deus. Na verdade, De Deus. tudo é dele. Aí ele te dá bastante. É uma coisa muito importante a gente entender também que, pessoal, Deus é o criador e mantenedor de tudo. Se estamos aqui hoje, vivos, com saúde, andando, caminhando, falando, é pela graça de Deus. Porque se não fosse por ele, se não fosse pela sua benignidade. Isso, ó, quase que não sai. Se não fosse por isso, Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Então, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Mas só que ele te dá. Agora você fala, eu quero os 10% de volta. Quando você faz isso, você fala assim, eu fiquei com 90%. Agora, eu tenho 90% para me gerenciar. Viu como já começou o gerenciamento financeiro? Com certeza. Olha que fantástico. E outra aí, não é 90% para desperdiçar da forma que eu quero não, viu? Não. Porque é muito fácil 90% gastar com bebidas, com isso, jogos, etc. Não é isso que Deus vem. Isso, primeiramente, que isso não é uma gestão financeira. E segundo, que isso não é a vontade de Deus. Não, porque se você fazer isso, na verdade você vai acabar endividado. Com né? certeza. É o que nós tem muita gente endividada aí. E aí é o que vai falar, né? Tipo assim, é porque eu devolvi o dízimo, não sobrou dinheiro pra pagar as contas. Mas muitas vezes é porque você tá desperdiçando com algo que não se deve. Vamos tomar cuidado. Se fosse porque devolveu o dízimo, por causa de 10%, você deve 90%. Exato. Né? Vamos começar a analisar o que nós gastamos, o que nós investimos nosso dinheiro. Né? Eu até costumo falar assim, porque eu vendo algumas coisas, sou vendedor, vamos dizer assim, né? Eu vou oferecer algo para a pessoa, falo assim, mas eu não posso gastar. Eu falo, não, você não vai gastar, você vai investir. Sim. Se for algo bom, você vai estar investindo, certo? Agora, puxando para Malaquias 3, agora que nós entendemos o que é dízimo, o que é casa do tesouro, vamos entender como vamos devolver o dízimo. E por que isso é tão importante? Vamos lá em Malaquias de novo, Malaquias 3:10. Eu aprendi isso aí com o professor Leandro Quadros novamente. E olha que interessante. Só tô falando para quem não é palavra minha, tá? É para falar que eu tô copiando dele. Eu aprendi. Vamos lá de Malaquias 3, a partir do verso 8, do 8 a 10. Diz assim, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Reprovai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha que interessante. Alan, você sabia que aqui existe uma sequência de 3 passos? Você sabia? Já ouviu falar? Não, quais? Olha que interessante. Vamos lá. Presta atenção aí. Estende assim, ó. Que nós vamos usar aqui, porque uma, né? 2, 3. São 3 partes, certo? Dá pra ver, ó. A primeira parte, Deus, dono de tudo, Ele te abençoa. Sim. Abençoa quem? Todos. Ele não faz chuva e sol para justos e ímpios, para toda a humanidade. Ele abençoa. Tanto é que você tem dinheiro, né? Eu espero que tenha.
né? Assim como nós estamos buscando, É, certo? se não tiver, tá que nem nós lutando atrás. Estamos correndo. Chegamos então ao segundo passo. Somzinho aqui, ó. Segundo passo. Agora eu tenho a minha responsabilidade de devolver o quê? Os 10% Que é dele. para Deus, que ele pediu. Aí entra a terceira parte, que é o qual? Agora eu vou te abençoar mais ainda. Sim. Por quê? Porque você ouviu A voz do Senhor. a voz do Senhor e os meus mandamentos. Sim. São três partes. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Dá a mão aqui de novo. Assim. Primeira parte, bênção de Deus. Segunda parte, você devolve dízimo, você é abençoado. Hoje em dia, é muito comum tirar a primeira parte. Aí fica a segunda, que é você devolver dízimo, 10%, e você é abençoado. Sabe como chama isso? Barganha. Porque você quer dar para receber bênção, sendo que você foi abençoado para devolver, para assim você ser mais abençoado. Olha que interessante. Pessoal, vamos lembrar bem que a primeira parte que o Bruno falou muito bem é a primeira parte de que, tipo assim, a gente ser fiel independente do que aconteça, entendeu? Não somente darmos para recebermos. Isso se chama fidelidade, irmãos. Mesmo, tipo assim, por isso que Deus pede as primícias, pede as primeiras partes. Primeiramente você devolva o dízimo. Sabe por quê? Já aconteceu comigo. Muitas vezes, eu peguei meu salário na mão, vou pagar conta tal, conta tal, conta tal, conta tal, conta tal, sobrou só o dinheiro do dízimo. Não, o dinheiro do dízimo tá aqui, tá guardado, tá sagrado. Parece uma conta com o mesmo valor do dízimo. É incrível, irmãos. Incrível não, é Satanás. Por quê? Porque você fala, poxa, sobrou aí R$150 que seria o dízimo. Aparece uma bendita de uma conta justamente. Isso é ser fiel? Não é ser fiel, porque eu deixei por último. E muitas das vezes eu vou acabar gastando o que era para ser de Deus para pagar essa conta. Porque fala, não, Deus vai entender. Deus entende, meus irmãos, mas ele pede fidelidade. E fidelidade é a gente reconhecer o que ele já faz por nós. Então por isso que eu tenho que tirar tudo lá muito antes, desde o princípio. Recebi as primícias do Senhor. Já vamos tirar o que é dele, devolver o dízimo do Senhor para não correr riscos. Porque a gente sabe que o coração humano é falho. Somos pecadores. E aí vai aparecer uma conta. Às vezes precisa de um remédio. E aí? E aí a gente acaba não confiando, não depositando a nossa fé em Deus, com que ele proveria, e acaba utilizando e negligenciando. E olha que o Bruno leu no verso 8 de Malaquias 3. Malaquias 3. Você vai estar roubando a Deus. Olha que pesado isso. O cara te faz, o cara te mantém, o cara te sustenta, o cara te dá vida e te promete a vida eterna. Se sacrificou na cruz por você e você está roubando ele. É pesado demais, irmãos. Sim, é pesado. Nessa questão de você devolver, então vamos aprender, vamos aplicar agora, tá bom? Vamos ensinar você como devolver dízimo, se você não sabe. E se já sabe, parabéns porque você sabe, beleza? Então faça. Se não faz. Se não lá. faz, faça. Você recebeu o dinheiro, certo? Analisa ali o total, que vai ser 100%. Sim. Você faz a conta ali. Se você pega, hoje em dia ninguém mais usa mais calculadora, é difícil. Pega no celular ali, ó. Você pega, vamos colocar de novo, vou ensinar a fazer conta. Você pega uma calculadora, coloca assim, 100 vezes 10 e coloca o porcento. Vai te aparecer uma quantia de 10. Primeira coisa, se você recebeu 100 reais, pega 10 reais, já separa. Os outros 90, cuidado com o que administra, responsabilidade sua. Jovem, se você fala assim, agora eu vou ser bem específico para jovem, porque geralmente principalmente você tem alguma questão de emprego, CLT, registrado, sim. Você é assalariado, você tem uma quantia certa, você tem a parte que desconta do seu INSS, né, das contribuições, que aí você pergunta assim, e agora eu tiro o dízimo do que é o ganho bruto ou do líquido? Tudo, bruto. Bruno, só fazendo um parênteses, muitas e muitas vezes eu me enganava nessa questão. Porque muitas e muitas vezes eu falava, não,
na carteira tá marcando 1.800 reais. No Lerite tá lá, 2.000 reais. Mas não vem 2.000 na minha mão, não. Vem 1.600 só. Você tirava só do... Aí eu tirava dos 1.600. Falava, não, é o líquido, mas não tenho culpa. Mas, irmãos, principalmente CLT. Deus me honrou com tudo aquilo. INSS, seguro-desemprego, isso são rendas, se caso vier a acontecer, mas eu beneficiado será eu de toda forma. Mesma coisa é sobre cesta básica, ticket de alimentação, ticket de refeição, são bênçãos, vale transporte, são bênçãos que recebemos. Então, independente do que for, as primícias de tudo é de quem? De Deus. É de Deus, não somos nossa. Aí você pode pensar assim, nossa, então vai ficar meio pesado meu salário aí, vai ficar meio apertado, não vou conseguir. Experimenta. Aí entra muita questão da fé, irmãos. Temos que ter a fé que o justo jamais mendigará o pão. A fé que o nosso Deus é um Deus que promete que podemos prová-lo se formos fiéis a Ele. Então, se eu sei que eu estou sendo fiel, e uma coisa muito importante falar também, Bruno, não adianta nada eu dar por obrigação, viu? Sim. Não adianta nada eu dar para receber. Uhum. Eu tenho que dar porque eu amo a Deus, porque eu sou grato a Ele por tudo que Ele já fez e faz por mim. Poxa, Deus me dá saúde, eu estou ali no meu trabalho, me deu trabalho, me deu a bênção, eu estou correndo atrás. E aí eu tenho gratidão em devolver a Deus os 10%. E aí, sobre esses 10%, Ele multiplicará. Pode ter certeza. Se não fosse assim, ele não teria dito, né? Me prova. Me provar, exato. Me prova que se você vai ver que eu não vou te abençoar mais. Justamente. Né? Às vezes, né? Como que nós queremos, mas ele vai abençoar. Então, voltando. Você recebe lá o bruto, né? O total. Mesmo que for descontado. Você pega, 10% você já separa. Dos 90, você guarda. E uma dica extra, né? Guarda um dinheirinho. Todo mês vai guardando um pouquinho aí. Eu cheguei a um pensamento, esses tempos aí, não sei se eu comentei com você. Olha que interessante. A cada 5 anos, sua casa tem que passar por revisão, o ideal, tá? Eu sei que todo mundo não acontece isso, porque é difícil também, né? Ser passado por revisão de eletricidade. A cada 5 anos para prevenir acidente elétrico. Curto-circuito, vai sobrecarregando. Se você sabe... Eu construí uma casa hoje. Eu não construí, tá? Vamos imaginar que eu construí aqui. Só ilustração. Vamos imaginar que eu construí uma casa hoje. Eu já sei que daqui 5 anos ela vai me dar um gasto com a eletricidade. Eu junto um dinheiro para ela. Além disso, eu junto um dinheiro a mais para que eu possa ter de emergência, como a Ana disse. Caso surja uma conta ali, na hora eu pago. Aí você vai assim, nossa, é pesado. Começa a analisar tudo que você gasta hoje. Olha o que eu gasto. Será que realmente eu preciso disso? Será que tá me faltando tudo? Tá me faltando alguma coisa? Olha, eu tenho certeza. A resposta vai ser surpreendente, viu? A resposta vai ser surpreendente. Agora vamos... Isso nós estamos falando mais para adultos. Vamos tocar na parte dos jovens aí? Sim. Vamos lá. Vamos englobar todo mundo. Tá, você tem uma mesada aí de... baratinha, 20 reais. 20 reais hoje é o valor de um lanche. Você tem 20 reais. Você ganha no mês 20 reais de mesada. Primeira coisa, pega 20 reais, já tira seu dízimo. Vai ficar quanto? Você vai tirar 2 reais, de sobra 18. Pega e analisa. O que eu vou fazer? Se pergunta, o que farei com esses 18 reais? Analisou? Anota num papel e vai ver se você vai precisar disso mesmo. Vamos subir um pouquinho a mesada. 100 reais, tá bom? 100 reais. 100 reais. Não um pouquinho mais. Vamos falar agora do que tá um pouquinho mais velhinho. Tem aquele estágio, trezentão. Beleza. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos pegar aí. Vamos pegar 150 então? Depois nós pega pro 300. Pode ser. Pro estagiário depois, tá? Vamos pegar 150 aí, jovem. Você tá ganhando 150 de mesada? Você tá, cara, parabéns. Porque é dinheiro, viu? Né? Então você faz o seguinte. Pega 150, divide por 10, vai dar 15. É 15, né? 15. Você vai pegar 15 reais. Primeira coisa que você faz, recebeu na tua mão, 15 reais já separa.
beleza? É para Deus. Vai te sobrar R$ 135. Começa a analisar. Ah, eu preciso comprar tal caderno para a escola. Beleza, vai lá, compra um caderno. Mas antes vai em várias empresas, pesquisa em valor. Ah, mas eu quero um caderno, vamos lá, do Homem-Aranha, do Batman, né? Da marca XY caseira. Mulher Maravilha, de skatista. Tem também infinidade de caderno aí, eu não lembro mais, né? Aí você, pô, o caderno lá custa R$ 50 aí. Você que tem necessidade disso? Às vezes tem o mesmo caderno, vai fazer a mesma função, que você vai jogar depois, né? Porque você não fica com o caderno pro resto da vida. Você tem algum caderno da sua escola? Vixe. Eu não tenho nem da faculdade, rapaz. E olha que eu nem terminei a faculdade. Compra o mais barato. Ah, mas tá feio. Pô, enfeita do seu jeito aí. Sim. Cara, criatividade. Dá. Então, viu? Não é pesado. Não, sabendo usar a cabeça, você não se endivida. E se eu tô endividado, beleza, a partir de hoje, trace planos. Puxa aí vídeos de economia financeira aí, tem vários aí interessantes, você vai aprender a administrar. Pessoal, e lembrando que estamos falando essa semana, finalizando agora a terceira lição, né? Por isso que está um pouquinho longo, estamos falando somente dos dízimos, tá bom? Dízimo, eu não estou pagando dízimo, não, eu estou devolvendo o que é de Deus. Semana que vem, já para puxar um gancho aí. Não, sexta-feira. Sexta-feira, dessa semana, aliás. Para já deixar um ganchinho, uma curiosidade aí, vamos estar falando sobre as ofertas a Deus. Será que a oferta é igual? Será que a oferta é que nem dízimo? Oferta está acima, abaixo do dízimo? Cara, quanto que eu devo estabelecer essa oferta? Cara, agora meu dedo tá coçando, porque eu tô com dúvida, não sei se é 10% a oferta. Será? A gente vai ver isso certinho agora, sexta-feira, no próximo episódio. Sim, então você já viu que fazer parte da família de Deus envolve muita coisa. Muitas. E a parte financeira, eu sei que é difícil falar de finanças hoje, né? Ainda mais no meio que nós estamos, mas religioso. Como nós dissemos no começo, não estamos aqui para defender nada da nossa religião e nem atacar ninguém. Sim. Cada um vai interpretar. Nós estamos aqui, ó, para isso, ó. Pega a sua lã aí, ó. Nossa base, meus queridos, é a Bíblia. A gente utiliza o guia da Escola Sabatina que nos orienta, mas é totalmente embasado na Bíblia. É como nós dissemos no começo, se tem dúvida, manda mensagem aí que nós vamos pegar, vamos te mandar o PDF da lição. E aí vocês vão conseguir ir acompanhando semana a semana com a gente, trocando ideia, interagindo, e a gente vai concluindo. Sim, isso aí. Essa semana ficou um pouquinho longo, né, Bruno? Ficou, mas vai ser mais curto, né? Os próximos serão, vamos por aí, 1/3 disso. Os próximos serão bem mais curtos, pessoal. É que a gente quis fazer esse apanhado para dar uma regularizada e seguir a partir daí, entendeu? Chegamos a meio atrasado. Não. É que nem eu falei no meu outro vídeo, Castal. Eu falei, Deus foi manifestando o desejo em nossos corações. Então nunca é tarde para estar trabalhando para Deus. E a gente sentiu esse desejo e estamos aqui hoje realizando isso. Sim. E vamos continuar firme e forte para a graça do Senhor. Sim, ó, toda informação que é passada é boa. Sim. Certo? Uma professora me disse assim, ó, tudo, pode te tirar tudo, menos seu conhecimento. Não pode tirar, não tem como. Né? Toda informação é bem toda, mas quando você filtra, a informação é boa. Mas quando é de graça, meu amigo, é melhor ainda. Aí você vai mexendo nem nada, né? Então vamos finalizar agora. E aí no próximo vídeo nós vamos entender o que? A oferta. Será que é 10%? Será que não é? Como que eu devolvo? Para que serve a oferta? Você já não tem dízimo? Precisa de oferta ainda? Olha, são vários assuntos. E lembrando, tudo o que nós mexemos no nosso meio, nosso ambiente, tudo que é físico, tem uma relação extremamente forte com a parte espiritual. Sim, com certeza. Tudo vai envolver. Meus queridos, vamos pensar assim. Deus está presente em todo lugar. E Ele é responsável por todas as coisas. Por estarmos aqui. Então temos que ser gratos a Ele. E vamos entender, dia a dia, semana a semana, através desses estudos, o quão dependentes somos dele. Eu quero que você esteja conosco
envie para alguém, envia para um amigo, para um colega, para outras pessoas também possam entender. Se você gostou desse conteúdo, para que eu mande para mais pessoas, que elas também possam apreciar e estar aqui nos ajudando nisso. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar? Sim, claro. Se você tiver aí, se eu tiver a oportunidade, feche o olho agora. Talvez, se não estiver dirigindo, não faça isso não. Mas se tiver a oportunidade, vamos orar. Senhor, muito obrigado por o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui passando o conhecimento que nós temos. Abençoe a vida dessas pessoas que estão ouvindo, desse amigo, dessa amiga, irmão, irmã. Independente de qual crença ela tem, qual igreja, que o Senhor esteja com ela, com a família dela, com as finanças dela. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais e também possa ensinar a como devolver o dízimo. Que esse vídeo possa tocar o coração, Pai. Que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado até agora. O Senhor tem nos abençoado, tem nos dado oportunidade para tudo na nossa vida. Nos dê a capacidade de gerenciarmos bem tudo que o Senhor nos deu. Primeiramente, nossa vida, nosso tempo, talentos, interações e depois nosso dinheiro também, Pai. Amém. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E você, amigo, fica convidado aí para sexta-feira participar com a gente, falando sobre oferta, um tema bem legal. Olha, não é chato, já estudei algumas coisas, é muito interessante. É muito mais do que nós ouvimos. Com certeza. Né? Isso porque nós somos de berço, né? Exato. Vem participar com nós, gente. Forte abraço, fiquem com Deus. Convidado. Tchau, tchau.